Programa Eu Sou Capaz. Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teofilósofo José Massango, o autor da Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da GoTV, Star Times, através da TV Cabo e a todos que estão ligados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem interagir conosco colocando os vossos comentários, vossas questões em torno da temática que nós iremos abordar no dia de hoje. A não perder, no dia 7 de julho, o lançamento da nova obra do teofilósofo José Massango, intitulada O Mar da Sabedoria, que tem como prefaciador padre e professor doutor Felipe Couto. Ele também estará no dia do lançamento da obra para fazer a apresentação dessa belíssima obra. Teremos a Verônica Kia, que estará na moderação desse evento no dia 7 de abril, ou melhor, no dia 7 de julho, na sede do Banco BCI. Nós estaremos lá para fazer o lançamento dessa obra do teofilósofo José Massango, com o título O Mar da Sabedoria. É uma obra que em algum momento traz uma abordagem teológica, uma abordagem filosófica, e também encontramos um conhecimento científico dentro da obra. É uma obra que deve ser usada nas escolas secundárias, nas universidades e também nas igrejas. Os pastores também devem adquirir esta obra para enriquecer um conhecimento profundo em torno da sabedoria divina e também em torno da sabedoria humana. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso programa através da nossa página do Facebook. O nosso tema é pacto. O nosso tema de hoje é pactos diabólicos. A não perder o lançamento da obra a não perder o lançamento da nova obra do teofilósofo O Mar da Sabedoria. Já temos as imagens na tela, temos ali sobre o autor, temos a capa, temos muita sabedoria envolvida nesta obra belíssima do teofilósofo José Massango. No nosso estudo já temos o nosso convidado especial, ele que é G.C. Maloa, ele que é reverendo, que vai nos ajudar a responder e a dissipar algumas questões que têm a ver com a nossa temática de hoje, que é pactos diabólicos. Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, que é Reverendo Maloa. Reverendo, saudações. Muito obrigado, Teofilósofo, assim como te intitulas, não é? Por nos convidar aqui a Strong Life para falar sobre tão pertinente tema. Quero cumprimentar ao caro telespectador aí em casa e convidá-lo a ficar aí nas telas da Strong Life, que com certeza iremos aprender muito, que Deus possa usar-me aqui para transmitir estes conhecimentos. E a semana, Reverendo, como é que foi? Graças a Deus, foi uma semana muito corrida, muitos encontros agora com a reabertura de alguns setores. Vai imaginar que o trabalho está cada vez mais corrido, temos que voltar a colocar o país nos caris, então está sendo muito agitado, mas Deus tem nos ajudado. Obrigado, Reverendo, muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. O tema é pactos diabólicos. Reverendo, olhando para esta temática, nós, enquanto seres humanos, nós tomamos algumas escolhas, algumas direções e também é um caminho que nós seguimos. E, em algum momento, esse caminho, essa escolha, vai culminar com um sacrifício, vai culminar com um pacto. Como uma pergunta prévia, qual é a origem do pacto? Uau, que pergunta tão profunda. Não haveria a melhor maneira de começar este programa que falar de origem, não é? do pacto diabólico. Eu quero trazer aqui um ponto prévio à sua questão. É que há uma visão muito romanticista à volta dos pactos diabólicos.
E esta visão romanticista, ela entrou no modernismo e até começou na Idade Média, quando associamos o pacto diabólico a barganhas que se fazem com o diabo através de um contrato celebrado entre o ente que deseja alguma coisa deste ente que é o diabo e o diabo. Essa barganha ela é conhecida no seio acadêmico por barganha faustiana, porque por detrás desta filosofia fala-se de um indivíduo chamado Fausto, que era um doutor que já na sua idade avançada desejava poder e conhecimento e entrou em contato com um ser chamado Mefistófeles. E esse Mefistófeles que representa por assim dizer, o enviado por Satanás para mediar este contrato que foi assinado e daí o Fausto ter feito este pacto diabólico. Isto depois inspirou várias narrativas hollywoodianas e vários outros livros que foram escritos nesse sentido. Temos até um filme muito conhecido que é O Advogado do Diabo, que é representado por um advogado que assina este pacto para poder ter acesso ao sucesso, à fama e por aí em diante. Eu começo por esta narrativa romanticista porque à volta da ilusão, do romance, das artes e muitas outras coisas que nos são veiculadas através da televisão, através dos meios de comunicação, esconde uma verdade muito mais profunda. E desmitificar aqui estas visões romanticistas, porque quando a gente fala de um pacto com o diabo, nós estamos a dizer que o diabo tem alguma coisa para dar. Há algo que o diabo vai dar a este indivíduo, portanto, vale a pena buscar este ente para receber alguma vantagem em relação a determinado assunto. Então, a primeira coisa que eu quero aqui desmitificar é que Satanás, ou o diabo, não tem nada para dar. Se você vai fazer um pacto com alguém, é porque esse indivíduo, este contrato que você faz com este indivíduo, você pretende adquirir alguma coisa deste ente. No caso concreto, o diabo não tem nada para dar ao homem. Portanto, a visão de que fazendo um pacto com o diabo, a gente vai receber determinada coisa, é de per si já um engano. E por que nós falamos disto como um engano? Porque a palavra Satanás, a palavra Satã, ela significa adversário, hostil ou opositor. Esta palavra Satanás, ela é usada mais pelas hostes celestiais no seu combate espiritual contra estes seres. Os homens, eles usam a palavra diablo, né, que vem do diablo, que é mais comumente usada, e esta significa acusador, também sedutor e enganador. Portanto, o diabo, quando ele faz a sua batalha contra o homem, você está percebendo que é a diferença? Satanás, quando está a fazer o seu combate espiritual contra seres celestiais, Satanás está a fazer o seu combate contra o homem, diabo. E o diabo tem como especialidade enganar. Okay? Então, a mentira, o engano e a sedução são os preceitos usados por diabo para levar o homem à perdição. Portanto, pacto, para você entender um pacto com o diabo, você tem que perceber primeiro que Satanás não tem nada para dar, depois tem que perceber que ele tenta se introduzir naquilo que já existe, naquilo que há, que pode seduzir ou enganar este homem. Daí que para ter uma grande percepção do que é um pacto com o diabo, você tem que perceber o que são pactos com Deus. Porque todo pacto com o diabo é uma antítese, é uma oposição àquilo que Deus estabeleceu. O diabo, como não tem nada para dar, ele precisa de primeiro barganhar ou retirar aquilo que o indivíduo já tem da parte de Deus. Então, o que eu estou a dizer aqui é o seguinte: se você é um indivíduo que tem talento, o talento ele vem de Deus. Deus é que deu talento, Deus é que dá talento, Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá conhecimento, Deus é que dá brilho ao indivíduo. Mas este indivíduo, para poder maximizar esse talento, esse brilho, essa inteligência, esse conhecimento e por aí fora, ele precisa de conhecer os princípios de Deus
para que isso possa fluir. No entanto, o diabo interfere neste processo e traz algo que possa, aos olhos deste homem, ser o caminho mais fácil para atingir as suas pretensões. Daí o pacto com o diabo. E eu estava a fazer as minhas pesquisas e eu alinhei aqui um conjunto de pactos de acordo à Bíblia que podem nos ajudar a compreender isto. Em algum momento o reverendo trouxe a etimologia do pacto e em algum momento falou também dos pactos diabólicos. E disse que para entender os pactos diabólicos, numa primeira fase, há a pertinência de entendermos um pacto com Deus, um pacto divino. O que é um pacto divino, o que é um pacto diabólico? Bom, naquilo que é o desenrolar da história, nós encontramos vários pactos. E à medida que nós fazemos este estudo sobre os pactos, nós vamos entender ali a interferência do diabo no que diz respeito aos pactos estabelecidos com Deus. Quando me convidaste para vir a este estudo, eu entrei na Bíblia e comecei a fazer um levantamento de pactos que podem nos ajudar aqui a entender com alguma profundidade o que eu estou a falar. O primeiro pacto que nós encontramos na Sagrada Escritura, eu denominei pacto adâmico. Foi um pacto que Deus estabeleceu com Adão no livro de Gênesis, capítulo 1. Okay? E esse pacto, ele culmina também no versículo 27 e 28, em que Deus dá domínio ao Adão sobre todas as coisas na terra. Okay? Este pacto adâmico, Deus estabelece Adão ali e diz, olha, tu vais dominar sobre todas as coisas, vais dar nome a todas as coisas, tu vais dominar sobre a terra. Encontramos um segundo pacto, ainda no contexto do pacto adâmico, e este pacto eu vou chamar de pacto matrimonial, que foi o pacto que foi estabelecido por Deus numa vinculação entre Adão e Eva, no matrimônio que foi estabelecido ali em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 25. O homem deixará sua mulher, a sua parentela, o homem deixará sua parentela, se juntará à sua mulher, se tornarão uma só carne. Depois nós encontramos um terceiro pacto, que é ali o pacto serpentino, ou o pacto do pecado. Este pacto já é trazido por Satanás, por Lúcifer, ao desvirtuar a palavra de Deus naquilo que foi o pacto feito no contexto adâmico. Portanto, Eva, ela é seduzida pela serpente e ela toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali uma queda do homem com base nesse pacto. E vai entender, por exemplo, que nesse pacto, que eu estou denominando aqui pacto serpentino, ou pacto do pecado, ele é uma desvirtuação daquilo que foi a palavra de Deus. Portanto, Satanás ela apresenta-se perante Eva e distorce a palavra de Deus para que, e ali o contexto de negociação era que eles teriam uma aparência semelhante à de Deus. Essa foi a promessa por detrás disto. Veja só que Satanás ele não apresenta ali nada de concreto, porque ele não tinha algo de concreto para dar. Por isso ele teve que usar a palavra de Deus para desvirtuar, e assim o pecado ele entra para a terra, e temos este pacto de pecado. E depois o mesmo pacto, com o decorrer da história, tem algumas ramificações, como a ramificação do Caim e Abel. Nós encontramos a Caim e Abel fazendo uma oferta a Deus para que Deus se agradasse da mesma. No entanto, a oferta de um não foi recebida, de outra foi, e há ali um contexto de rivalidade entre irmãos que culmina com a morte de Caim. Temos um outro pacto, o quarto pacto, que foi o pacto de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não foi mais visto, ele foi arrebatado. Isso nós encontramos no Gênesis capítulo 5. Portanto, há uma promessa de arrebatamento se nós andamos com Deus. Temos um quinto pacto, que foi o pacto dos filhos de Deus com os filhos do homem. Este pacto está no livro de Gênesis capítulo 6. E eu até vou lá, se me permitir. Posso ir lá? É Gênesis capítulo 6. Este pacto ele tem uma importância muito grande no contexto histórico, porque deste pacto nós entendemos aqui algumas coisas que é importante até clarificar. Se nós entrarmos aqui no livro de Gênesis capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz que naqueles dias, nós vamos começar do versículo 1, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas,
os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui nós temos esta palavra filhos de Deus, que no original hebraico é Benai Elohim. Benai Elohim, esta palavra Benai Elohim, filhos de Deus, algumas pessoas pegam nesta palavra e dizem que não, Deus está a falar aqui dos filhos que vêm da multiplicação de Adão e Eva, são os filhos de Sete e por aí em diante. Quando nós fazemos a exegese desta passagem, nós encontramos que Benai Elohim, ela não significa homem. Esta palavra ela é usada para seres angelicais. Portanto, nós estamos a falar aqui de anjos que entraram em coabitação com mulheres. E nós podemos encontrar esta mesma palavra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Ela usa Benai Elohim para os filhos de Deus, quando eles se encontraram no trono sublime de Deus, e Satanás esteve também lá naquele contexto. E Deus disse, olha, viste o meu servo Jó, como ele se desvia do mal, e houve todo aquele complô contra Jó. Nós encontramos também no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, Benai Elohim, referindo-se a seres celestiais e não a homens. Nós encontramos também a mesma expressão em Jó, capítulo 38, versículo 7, e encontramos também a mesma expressão no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 6. Portanto, nós estamos a falar aqui de seres que depois coabitaram com estas filhas de homens e nasceram gigantes. E é importante aqui nós percebemos, quando estamos a dizer que nasceram gigantes, não podia ter sido de uma relação de seres com a mesma carnalidade. Aqui estamos a falar realmente de um pacto que aconteceu destes seres celestiais com as filhas dos homens. O que nós entendemos aqui no contexto de Gênesis capítulo 6 é que o mal multiplica-se na terra. Há aqui um conjunto de coisas malévolas que acontecem nestes pactos, e nós temos que perceber que quando nós fazemos uma ligação desta passagem com o livro de Pedro e também com o livro de Judas, nós percebemos que estes anjos foram colocados em prisão. Portanto, aqui nós estamos a falar de Lúcifer, da queda de Lúcifer. Estamos a falar de uma outra casta de diabos que envolveu-se nesta abominação e que foram repreendidas por Deus e foram acorrentadas por Deus. E nós estamos a perceber também que aqui há um contexto de ações que existiram neste relacionamento com estas filhas dos homens, que levaram de fato a uma degradação total da humanidade. E uma das coisas que a literatura fala que aconteceu aqui neste contexto é que houve um processo de ensino de artes ocultas aos homens. Porque até aqui neste contexto nós não tínhamos aqui um aprimorar, por exemplo, de feitiçaria, não tínhamos aqui um aprimorar de bruxaria, não tínhamos aqui um aprumar de artes que desvirtuam aquilo que era o contexto, a realidade naquele tempo. Portanto, houve um processo de ensino de astrologia, interpretações de assuntos espirituais que o homem não dominava, que somente os anjos dominaram, e levou aqui a uma queda do homem. Temos um outro pacto, que é o pacto de Noé, que neste pacto nós temos o contexto da arca. Deus fala com Noé para fazer a arca, e depois Deus volta a falar com Noé, depois de sair do contexto do dilúvio, e ele estabelece ali um arco-íris, e diz para Noé que nunca mais ele destruiria o homem da maneira como destruiu. Aqui também há um aspecto muito importante. Estamos em Gênesis capítulo 9, que eu gostaria aqui de citar, que está no versículo 4, e que nós também podemos entender os pactos satânicos que são feitos atualmente. É que no versículo 4, Deus diz para Noé, mas não comam carne com sangue, que é vida. E todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado.
Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Portanto, Deus estabelece aqui um aspecto muito importante. Ele diz, não comam sangue e não derramem sangue, não matem. E vais perceber que todo pacto satânico que é feito envolve o quê? Sangue. Obrigado, reverendo. Reverendo, em algum momento, fez uma ponte da antiguidade até a atualidade, falando do pacto. Em algum momento deu mais primazia aos pactos divinos ou pactos com Deus. Reverendo, olhando para o pacto diabólico, existe um pacto consciente, existe um pacto inconsciente? Eu precisava, para responder essa questão, eu precisava determinar os outros pactos que tenho aqui alistado. Eu vou tentar fazer isso muito rápido, mas eu vou ter em conta sempre a sua questão. É que, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, nós começamos a perceber, por exemplo, aquilo que é a dinâmica de como os pactos eles são feitos. Mas depois nós encontramos no livro, logo a seguir, que temos o pacto de Nimrod com os homens do Oriente, pela construção da Torre de Babel, nós encontramos ali um pacto chamado Aliança Babilônica. E esse pacto nós podemos também encontrar a descrição disto no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 a 6. E depois temos também, logo de seguida, uma aliança que chama-se Aliança Abraâmica. No contexto da Aliança Abraâmica, nós temos uma aliança também ismaelita. E depois do contexto destas duas alianças, nós temos um pacto de Sodoma e Gomorra. E correndo com os pactos, depois desta aliança de Sodoma e Gomorra, temos a aliança mosaica. E na aliança mosaica, que é chamada Antiga Aliança, ou também Aliança de Lei, nós temos ali pressupostos, já quero entrar para a sua questão, porque eu depois corri os outros que não vai dar para explicar aqui, mas aqui depois nós temos um contexto do que Deus diz a Moisés que não se deveria fazer dentro desta aliança mosaica. E nós isso encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 4. Eu vou ler só o versículo 4, em que Deus diz assim: não farás para ti imagem de nada que existe no céu, na terra, debaixo das águas. Depois não te prostrarás diante delas, pois eu sou um Deus zeloso que visita o pecado do pai aos filhos até a terceira e quarta geração, mas trata com bondade aqueles que obedecem os meus mandamentos. Portanto, na aliança mosaica, Deus estabelece aqui um preceito muito importante, é que qualquer pessoa que fizer uma adoração idólatra, fora da adoração divina, ela cai ou recai numa maldição. Estabelece aqui um outro princípio, que é a maldição hereditária. Que quando isso acontece, não só tem impacto na vida do indivíduo que fez, mas também na vida do seu filho, e na vida do seu neto, e na vida do seu bisneto. Então, aí já começas a entender o porquê é de algumas pessoas terem um reflexo negativo das suas vidas por causa de pactos que foram celebrados pelos seus avós, pelos seus bisavós ou pelos seus trisavós. É precisamente por causa de Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 4. Depois nós também temos Deuteronômio 4, que fala desse versículo 15 a 31, que é muito rico em termos de explicar como é que estes pactos eles podem ter um impacto negativo. Também Deuteronômio 7, 25, que a Bíblia diz: queimem tudo aquilo que vos vincula a esse tipo de pacto. Se você tem, por exemplo, aí um artefacto, porque para tu fazeres um pacto, isto é uma coisa também muito importante, é que para tu entrar num pacto, para que um pacto ele possa acontecer, é importante que haja simbologia. Então estas simbologias podem ser miçangas, podem ser galinhas, podem ser livros, podem ser amuletos e muitas outras coisas, podem ser fotografias. Há sempre amuletos que entram neste contexto de pacto diabólico. O que tem que se fazer para que este pacto não se efetive, uma das coisas é queimar estas coisas. Portanto, respondendo à sua pergunta, nós podemos sim sofrer efeitos de um pacto diabólico, ainda que nós não tenhamos participado ativamente nesse pacto, por causa da aliança de sangue, dentro daquilo que é um princípio estabelecido por Deus. Portanto, quando nós andamos com Deus,
há uma promessa para nossas gerações futuras. Quando nós andamos com o diabo, quando nós fazemos pactos demoníacos, também há efeitos negativos à volta disso. O exemplo disso é um outro pacto, por exemplo, que nós temos na Bíblia, que é a aliança davídica. Quando Deus faz um pacto com Davi, ele promete que da sua geração eles seriam reis. E até hoje nós vemos que, de facto, aqueles que são da geração da aliança davídica, elas de fato são reis. Depois temos uma outra aliança muito importante no contexto do pacto satânico, que é a aliança mamônica. Nós encontramos isso no livro de Lucas, não sei se podem permitir eu ir lá, Lucas capítulo 4. Esta aliança é muito importante, este pacto é muito importante. A maior parte das pessoas que fazem pacto satânico é por causa desta aliança mamônica. E provavelmente nos dias de hoje, nos dias da modernidade, a maior parte das pessoas que entram em pactos, elas fazem pacto com mamon. E nós encontramos no livro de Lucas capítulo 4, podemos ir lá rapidamente. Eu vou aqui ler, porque eu sei também que tem muita gente aí que tem essa aliança. Então vamos lá, vamos lá, que Deus possa ajudar e possa lhe libertar disso, né? Lucas capítulo 4, a Bíblia diz assim, do versículo 5, diz assim: o diabo levou, e está falando com Jesus aqui, está falando no contexto de diabo e Jesus, o diabo levou Jesus a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Então estamos a ver aqui que Satanás ele tenta fazer um pacto com Jesus. Diz: olha, eu posso te dar todos os reinos, todas as coisas estão aqui, eu posso te dar, se me adorares. Então, aqui nós encontramos este contexto de pacto mamônico, em que nós partimos do princípio que se adoramos a Satanás, se nós prestamos cultos a Satanás, Satanás ele pode nos dar todos os reinos, todas as riquezas e todas as benesses deste mundo. E foi neste contexto deste pacto mamônico, por exemplo, que surgiu a igreja satânica, através do Lavey. Um indivíduo que tinha nasceu em Chicago, mas depois teve a sua baluarte da igreja satânica em Nova York, e muitas outras igrejas satânicas, elas nascem deste pacto. Também temos aqui ligados a este pacto a questão sempre, vamos assim dizer, oculta da maçonaria e também dos Illuminati. Okay? Nós temos os movimentos maçônicos, que são um movimento oculto que surgiu por aí em 1777, de facto como um movimento organizado, mas ela já vem um pouco anterior a isso, em termos de organização, em termos de encontros e por aí. Mas 1777 é tido como a data em que ele se torna realmente um grupo mais organizado, que vem num contexto de contrariar ou de criar um grupo que tem encontros ocultos fora do contexto do clero da época. O clero da era era basicamente formado pelos padres e pelos bispos, não é? E temos ali um grupo que também surgiu, chamado o grupo dos Illuminati, e este grupo ele surge em 1717, um pouco antes, mas dentro deste período, este grupo de Illuminati não teve vamos assim dizer, uma proeminência muito forte. Durou mais ou menos uns 10 anos, e depois desses 10 anos eles desapareceram do contexto. E o que nós vemos, por exemplo, agora nas artes, nas músicas e por aí em diante, é que se tenta recriar estes pactos existentes dentro deste grupo, e há ali uma teoria de conspiração, entre aspas, de conspiração, que diz que este grupo tenta criar uma nova ordem mundial e tenta dominar os governos, as artes, as ciências, através dos seus símbolos. De facto, o que acontece dentro destes contextos de pactos que nós estamos aqui a falar, nós chamamos de pactos diabólicos, é que o acordo que é estabelecido por Satanás, ou por estes que adoram, que fazem estes pactos, é que se o indivíduo adorar Satanás, ele vai receber alguma benesse, ele vai ser rico, ele vai ter promessas desta vida e provavelmente da vida vindoura.
há duas alianças que faltam aqui eu descrever. Temos o pacto da nova aliança, ou também chamado pacto da graça, que é feito através de Jesus Cristo. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 6. Este é o pacto que todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador faz através do batismo. Portanto, o batismo sendo a participação na morte, sepultura e ressurreição com Cristo. Portanto, aquele que é batizado em Cristo Jesus, ele faz parte, ele entra num pacto com Cristo. Aqui é importante perceber uma coisa. Romanos 6 diz que o batismo é a participação na morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Portanto, você quando é batizado, você mata a vida velha, que é a crucificação com Cristo. Você é mergulhado nas águas, que é sepultura. É por isso que aquelas coisas que fazem de aspergir, tirar água na cabeça, molhar a cabeça, aquilo não é batismo, porque a palavra batismo, ela em grego significa mergulhar. Não é uma palavra religiosa. Se alguém diz, eu levo este copo d'água, por exemplo, e meto dentro de uma bacia, eu estou a batizar este copo, porque ele está sendo mergulhado. Ok? Então a palavra batismo não é uma palavra religiosa, é mergulhar algo. Portanto, se você quer ser batizado, você precisa de ser mergulhado. E quando você sai das águas, este simboliza a ressurreição com Cristo. E para terminar, há um outro pacto, que é o pacto do anticristo, ou o pacto da besta. E este pacto nós encontramos no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12, também Apocalipse capítulo 13, que é o pacto que vai ser estabelecido pelo anticristo depois que a igreja será arrebatada. Muitos vão fazer esse pacto, e a Bíblia fala isso, você pode ler isso com um pouco mais de detalhe no livro de Apocalipse 13, e a Bíblia diz, quando nós lemos no livro de 2 Tessalonicenses, se me der permissão para ler, eu não sei se tenho ainda tempo para nós ler. Vamos voltar depois do intervalo. Depois podemos voltar, que é para poder explicar este pacto, e assim nós vamos tentar e perceber exatamente como é que alguns pactos, até mesmo no contexto africano, são feitos por causa deste movimento, ou deste anticristo, ou desta besta, que nós vamos falar logo a seguir. Obrigado, reverendo Maloa. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso programa através da GoTV, DSTV, através da Star Times, também através da TV Cabo, e a todos que estão ligados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho. Outeca. Prestamos serviços de corte de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da Rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. Para além do conteúdo nacional, que outros conteúdos de destaque posso encontrar na GoTV? Canais que eu mais gosto é TLN, Telemundo e Jinja. É difícil escolher, mas eu gosto, acho que é, se não estou em rede, African Magic TV. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me informar sobre notícias. Na GoTV, para além do conteúdo nacional, podes assistir futebol a sério com as melhores ligas, italiana, espanhola, inglesa, Liga Sul-Africana e outros desportos como WWE, telenovelas de renome, conteúdo infantil aliciante, tudo selecionado para satisfazer as necessidades dos clientes. Na GoTV já és digital. GoTV vais amar. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times e também através da TV Cabo, e a todos que estão a interagir conosco através da nossa página do Facebook. Continue deixando as vossas dúvidas, as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é
pacto diabólico e temos um convidado super especial que é o reverendo Maló, traz aqui uma explicação também com provas da Bíblia Sagrada. Mas muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa, Moalaz, a Ginoca, a Verônica, a Rosa, Ernesto, Edson. Muito obrigado a todos pela audiência. Volto agora com o reverendo Maló. Antes de conferirmos o nosso intervalo, o reverendo falou do pacto com o anticristo. Olhando para a atualidade, em algum momento, hoje em dia, esse é um pacto muito recorrente, onde a pessoa precisa de uma ajuda para, como por exemplo, enriquecimento e outras coisas. Qual é a essência do pacto com o anticristo? É importante nós percebermos aqui, conforme eu estava a dizer no primeiro bloco, que para haver um pacto diabólico, é importante que haja primeiro uma premissa divina. Portanto, o diabo, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não tem nada para dar ao homem, senão roubar, matar e destruir. O indivíduo que já tem um talento, que já tem uma base para poder fluir, quando ele entra num pacto diabólico, ele é usado por Satanás para dar crédito ao diabo em detrimento daquilo que era o propósito de Deus na vida desse indivíduo. O que eu estou a dizer, por outras palavras, é que você não precisa de diabo para poder fluir na sua vida. Você pode sim dar certo em tudo que você pensa, sonha. Se você tem um sonho bom na sua mente, se é algo de bom que Deus colocou em si, alguma criatividade, algum talento, você pode fluir nesse dom com Deus, buscando a Deus e não entregando ou vendendo a sua alma. Então, a questão do pacto diabólico é que o ativo mais precioso que o homem tem é a sua alma. É o bem mais precioso que existe aqui na Terra. Tanto Deus quer ganhar essa alma para si, para você viver na eternidade com Deus, assim como o diabo quer ganhar essa alma para ter companhia no sofrimento. Mas quando nós entramos na questão do anticristo, a Bíblia ensina no segundo livro de Tessalonicenses, eu vou ler aqui, que acredito que vai ajudar muito aí quem estiver escutando, a partir do versículo 1. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade dos que poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que esta passagem está a dizer? O que Paulo está aqui a explicar? Ele diz assim que para que o anticristo se revele, e o anticristo é uma entidade que virá aqui, que vai habitar entre nós, de facto. Mas há aqui vamos assim dizer, aqui o mistério que ele diz no versículo 3, que primeiro tem que vir a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é a distorção da palavra de Deus. E ele diz que este mistério de engano já está em ação. Quer dizer, o anticristo, embora ele não tenha vindo ainda, em termos materiais, esteja aqui conosco, aquilo que é o espírito do engano
e da apostasia, ele já está em ação. Faltando apenas, a Bíblia diz que faltando aqui aquele que o detém. E o que detém a vinda deste anticristo? É a igreja. Para que o anticristo ele se revele na terra, é importante que a igreja seja retirada da igreja, do mundo. Porque a igreja tem poder para impedir Satanás de ser liberto das suas hostes malignas e operar no seu livre arbítrio aqui na terra. Então, o que acontece nestes pactos? O que acontece é que indivíduos que estão sendo guiados com este espírito enganador, eles estabelecem contato com estes espíritos para que, através da inspiração demoníaca, elas possam ter acesso a informações privilegiadas. E quando digo informações privilegiadas, estou a falar da adivinhação. Por exemplo, se nós fazemos um estudo da adivinhação, nós vamos perceber que a igreja começa a preocupar-se com a adivinhação a partir do século XII, ok? Por aí, século XII. Se não me engano, foi o Agostinho, não foi Agostinho, mas não está a vir agora o nome do monge que escreve sobre isso, mas foi no século XII. E ele fala que, ele descreve que naquele período, dentro da igreja, estavam a surgir algumas pessoas que, buscando poderes satânicos, poderes ocultos, eles faziam adivinhações dentro da igreja. E era necessário combater isso. Portanto, já do século XII, que a questão da adivinhação tem sido o problemático. O que nós encontramos hoje, no contexto da igreja moderna, é que temos indivíduos que são que se dizem profetas, que se dizem homens de Deus, que buscam poderes ocultos, ok? Eles entram em contato com entidades ocultas. Estamos a falar aqui de nhangarumes, estamos a falar de tinguluves, estamos a falar aqui de feiticeiros, de bruxos, e fazem pactos diabólicos para que eles possam ter poderes de adivinhação e possam operar adivinhação dentro da igreja, e assim as pessoas virem e ouvirem revelações sobre o seu passado, sobre aquilo que eles fizeram no passado. A profecia, entrando para este contexto específico que eu estou aqui a dizer, a profecia, mais do que falar do que já aconteceu, ela fala com detalhe sobre o que vai acontecer. Quando entra no que já aconteceu, ela entra para desmascarar possíveis obstáculos na vida deste indivíduo que pretende ou que deverá andar com Deus. Quando nós encontramos, por exemplo, no contexto bíblico, sempre que temos um profeta entrando em contato com um homem de Deus ou alguém que tem um propósito de Deus, o profeta, ele começa primeiro por desvirtuar aquilo que possivelmente este indivíduo escondia dentro do seu coração, que ele não quer que seja conhecido, mas depois ele faz uma projeção daquilo que Deus vai fazer ou aquilo que Deus pretenderá fazer na vida desse indivíduo. Portanto, é tudo no contexto de levar este indivíduo ao reino de Deus, à salvação, ou ao contexto da vontade de Deus para a vida deste homem. Nunca no contexto particular ou individual sobre o que eu quero. Neste contexto humano, nós temos aquilo que nós chamamos de adivinhação. Por exemplo, quando eu vou para a igreja e eu quero, por exemplo, que o pastor fale de mim ou quais são os problemas que eu tive, os meus antepassados fizeram, qual é o pacto que fizeram na minha vida, porque eu pretendo prosperar. Aí eu estou a falar de mim, estou a falar daquilo que eu pretendo, daquilo que eu gostaria que acontecesse com a minha vida. Não há nenhuma conexão com a vontade de Deus que é superior. Então nós estamos num contexto de profecia aí. Estamos num contexto de adivinhação. E para isso o indivíduo não precisa ir para a igreja. Se você for para o curandeiro, ele vai pegar, por exemplo, nos tincholas, ele vai bater os tincholas e vai dizer, porque você foi levado para a cabana, tua avó fez isto e mais aquilo, portanto, isso não precisa de ser na igreja. Na igreja, o contexto de profecia é de levar à salvação de massas, é de levar ao contexto daquilo que Deus pretende para a vida deste indivíduo. Então, o que acontece, meu irmão? Estes indivíduos que buscam estes poderes ocultos, eles entram aí naquilo que nós chamamos de pactos diabólicos. E estes pactos diabólicos, como é que eles são feitos? Como é que eles acontecem na prática? Eu sou um indivíduo, por exemplo, que gostaria que o meu negócio o meu ministério pudesse fluir.
Eu quero, por exemplo, que no contexto, por exemplo, político, eu quero, por exemplo, que eu quero me tornar ministro dos negócios estrangeiros. Mas para eu chegar lá, eu quero fazer um pacto de maneiras a que os espíritos eles possam fluir, abrir caminhos para que eu chegue lá. Eu vou a uma entidade que já tem um pacto com Satanás, com o diabo ou com espíritos, para que dentro na conversa com este indivíduo, ele possa transmitir estes espíritos para mim, ele possa me dar aquilo que vai ser artefatos para que tudo me corra bem. E eu vou lá, entro nesta conversa com esse indivíduo, olha, eu quero que a minha vida flua nisto e mais naquilo. Então este indivíduo vai lhe dizer exatamente o que ele deve fazer. E este pacto, como eu disse, como tinha te explicado, ele entra no contexto primeiro de sangue, tem que haver sacrifício de sangue, ele entra no contexto de idolatria, tem que haver artefactos, entra também no contexto de pecado. Lembra que eu disse do pacto de pecado, ao pacto serpentino? Então tem que haver pecado. Então aí pode haver, por exemplo, propostas de incesto. Este indivíduo pode ser dito para dormir com a sua filha. Ele pode ser chamado, por exemplo, a sacrificar alguém da sua família, entregar alguém como sacrifício e por aí em diante. Há muita coisa que nós podemos falar sobre este contexto de pactos diabólicos. Esse indivíduo pode ser dado também alguns artefatos para levar consigo e guardar aonde ele pretende fluir o seu negócio ou a sua igreja, por aí em diante. Ele é feito também no contexto de banhos, ele é feito no contexto de colocar este indivíduo, pode ser num panelão, em que algumas ervas são colocadas lá, que possam criar algum êxtase nesse indivíduo, e assim ele pode receber algumas entidades. E neste contexto nós temos assistido muito isso, e geralmente o pacto mais básico que tem sido feito é o indivíduo ir a um curandeiro, e este curandeiro dizer para trazer cabritos ou galinhas, e estas galinhas são sacrificadas. Estes animais, no contexto desses sacrifícios, eles simbolizam ou a linhagem feminina deste homem ou a linhagem masculina. Quando você sacrifica uma galinha, por exemplo, ela é regada ali, é tomado banho de porco ou alguma coisa parecida, este sangue, ele não só recai sobre o indivíduo que faz o sacrifício, mas também sobre o filho e a filha dessa pessoa. Daí o contexto do capítulo 20 que nós vimos, que diz que este indivíduo que faz este tipo de pactos, o seu pecado será visitado até a terceira e quarta geração. Estas simbologias todas, elas que se consubstanciam em pactos diabólicos. Em algum momento o reverendo trouxe o significado do pacto no âmbito religioso, no âmbito político. Indo no âmbito religioso, em algum momento nós encontramos muitas igrejas, muitos líderes que em algum momento trazem sinais milagrosos, trazem curas, trazem profecias. Será que as profecias atuais são profecias que vêm de Deus ou são profecias que têm a ver com pactos diabólicos? Bom, Paulo, ele diz que as profecias precisam de ser julgadas. Ok? Eu acredito em profecia. Muitas das coisas que estão acontecendo na minha vida é fruto de profecia. Em algum momento o reverendo trouxe 2 pontos. Profecia e trouxe adivinhação. Sim. Se fala do passado e não fala do futuro, aí nós estamos patentes a uma adivinhação. Aí é por isso que eu estava a levar aqui no contexto. Qual é o contexto de uma profecia? O objetivo, o moto de uma profecia. O moto de uma profecia está em conectar um homem a Deus, levar este homem a Deus, ou abrir caminhos deste homem a Deus. O propósito do homem, ou melhor, o propósito de Deus para com o homem é salvação. Qualquer profecia que não tenha respaldo bíblico e que não nos leva, e se tem respaldo bíblico nos leva à salvação, essa profecia não vem de Deus. O que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, os reis, eles consultavam a Deus para saber se podiam vencer ou não uma batalha. Por que eles consultavam a Deus sobre batalhas? Porque eles acreditavam, a crença que eles tinham, era que eles tinham um Deus do exército. Portanto, perder uma batalha
para o povo de Deus significava para eles Deus perdendo. E se Deus é omnipotente, onisciente, omnipresente, Deus não poderia perder. E eles estavam ali num contexto de Deus trazer aquilo que é a revelação para aquele povo. Portanto, as batalhas, eles tinham um contexto físico e eles tinham um contexto também espiritual neste sentido. O que acontece numa determinada batalha? É chamado, a Bíblia fala de Josafá que vai visitar Acabe e faz uma proposta de irem para uma batalha. E neste contexto desta batalha, Josafá pergunta a Acabe: consultaste a Deus em relação a isso? Ele diz: não consultei, porque... então Josafá diz: não, então vamos lá consultar a Deus sobre isso. A Bíblia diz que 400 profetas, eles se sentam na fronteira de Judá e Samaria, e 400 profetas começam a profetizar, e todos que começam a profetizar, profetizavam vitória, não é? Quando Josafá diz: não tem mais nenhum profeta aqui, e ele diz: não, mas tem um Micaías, só que ele sempre me profetiza coisas que eu não gosto. E depois ele diz: não, chama lá esse indivíduo para vir aqui. Quando Micaías chega, ele diz: olha, eu vejo todo o exército espalhado no meio, vocês vão perder essa batalha. Ele diz: mas olha, eu já sabia que você ia profetizar coisas negativas sobre mim. Havia um profeta ali, se a memória não me falha, chamava-se Ezequias. Era Ezequias. O Ezequias dá uma chapada no Micaías e diz assim: por onde o Espírito de Deus passou por mim para profetizar em você? Quando Micaías, ele diz: olha, eu vi Deus assentado no seu trono sublime, ele questionando: quem irá enganar Acabe? Quando muitos se levantaram, muitos espíritos se levantaram e disseram: eu vou, várias propostas. Quando um deles se levantou e fez uma proposta, e Deus disse: você vai conseguir enganar a ele, portanto vá. Aqui é uma coisa que eu quero te revelar muito profunda, meu irmão. No trono sublime de Deus, onde Deus está sentado, não somente os anjos de Deus se fazem presentes, mas também espíritos malignos têm acesso. Eles entram naquela assembleia e eles discutem todos os dias a vida aqui na terra. Nós encontramos isso nesse contexto, encontramos também no contexto de Jó. Quando Deus se assenta, a Bíblia diz que Satanás também ele apareceu naquele contexto. Encontramos também no livro de Zacarias, capítulo 3, que a Bíblia diz que é colocado ali o sacerdote Josué, e também Satanás vem para acusá-lo nesse contexto, ok? Então, perceba uma coisa. Satanás, neste momento, nesta dispensação, que é a dispensação do engano, ele barganha, ele discute na mais sublime assembleia o mover o mover espiritual aqui na terra. Ele tem acesso a essa informação, a esse lugar privilegiado para fazer essa discussão. O que acontece é que tanto uma profecia pode vir da parte de Deus, como também espíritos enganadores, eles podem descer e usar profetas para fazer profecias, milagres e outras coisas mais. Como é que você vai saber, naquele contexto, se esta profecia vem de Deus, ok? Tem 400 pessoas a profetizar alguma coisa, aparece um só a dizer não vai acontecer isto. Como é que você vai saber se este profeta que está a profetizar, ele fala da parte de Deus ou fala da parte de Satanás? Moisés resolveu essa equação. Podemos ver como? Através da Bíblia? Em 30 segundos, temos pouco tempo. Está a dar-me 30 segundos para eu ir para a Bíblia e resolvermos este enigma. Em 30 segundos também então eu vou citar, eu não vou ler, vou apenas citar. Moisés ele diz que, olha, se um profeta ele fala ou profetiza determinada coisa, fala de uma coisa, e essa coisa não acontece, se ele diz que vai acontecer alguma coisa e essa coisa não acontece, esse profeta é um profeta falso. Portanto, o profeta não tem margem de erro. Se o profeta diz vai acontecer isto, tem que acontecer, porque ele falou da parte de Deus, não falou com presunção. Se é ele que está a falar, pode não acontecer.
segundo aspecto que ele coloca, diz se o profeta falar ou fizer alguma coisa acontecer. E esse profeta disser, a partir de agora, vamos seguir outros deuses, vamos seguir um outro caminho, que não seja o caminho da Bíblia, esse profeta é um profeta falso. Obrigado, reverendo. Últimas considerações em 30 segundos, ficamos sem tempo. Deu-me uma tarefa aqui colossal, falar sobre pactos diabólicos em tão pouco tempo, mas eu espero que estes pontos que foram lançados aí para casa possam servir para que você possa buscar cada vez mais, fazer uma reflexão mais profunda. Quem quiser continuar esta conversa pode entrar em contato comigo através da minha página RevJC Maloa, e aí nós podemos conversar e trocar mais impressões. Que Deus possa abençoar a todos aí em casa. Obrigado, reverendo. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, que deixaram as mensagens, e a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times e também através da TV Cabo. Eu sou o teofilósofo José Massango, o autor da Mente de Deus. Fique em casa, previna-se da Covid-19. Deus abençoe.